Deus, pela Tua palavra que será pregada essa noite, nesse culto de ceia, e queremos pedir nessa noite que Tu use poderosamente o irmão Gabriel, Senhor, que ele seja usado pelo Teu Espírito Santo, que ele fale com poder e autoridade, e que a Tua palavra produza o efeito e transforme vidas aqui nessa noite. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 a 10. Quem quiser levar as suas crianças ali para o culto infantil, os professores já estão ali apostos para cuidar das crianças e ensiná-las. Esse é um texto bem conhecido, nós já trabalhamos ele de forma exegética, aqui, versículo por versículo. Hoje vamos usá-lo de maneira mais temática e trabalhando por unidade de pensamento dele. Diz-nos assim a palavra de Deus: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, dentre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, como eu já disse, esse texto ele é bem conhecido de todos aqui, e não é a minha intenção e nem o propósito hoje, mas esmiuçarmos versículo por versículo esse texto, coisa que já foi feita, se não me engano, quando estudamos esta epístola, e foi feito de uma maneira muito bem feita, por sinal. Nossa ideia, se não me engano foi o nosso pastor que pregou essa porção, né? A nossa ideia, repetindo o que eu já havia dito, é trazer uma meditação acerca do nosso terceiro tema, nosso terceiro sola, o sola gratia. Eu pedi para pregar esse tema, isso bem cara de pau, que a gente diz aqui no sul, né? Porque ele tem a ver com o meu trabalho de conclusão de curso na UBRA, e ele me é um tema que eu gosto muito, é um tema caro, um tema que eu tenho uma apreciação muito grande por ele. O texto que nós lemos, meus amados irmãos, ele traz no seu conteúdo duas verdades centrais, básicas e centrais. A primeira é que desde que Adão pecou, a raça humana toda foi infectada com essa doença que nós chamamos de pecado. Na verdade, os teólogos vão chamar esse primeiro pecado de Adão de pecado original. E todo ser humano que nasce no planeta Terra, ou que nasceu, ou que nasce, ou que irá nascer, com exceção de Jesus, nasce com esta natureza pecaminosa. E por isso tem uma propensão e uma escravidão que lhe leva a praticar atos pecaminosos. Então, do versículo 1 até o 3, esse texto está dizendo para nós o seguinte: que o homem sem Deus, aquele que ainda não foi regenerado por Deus,
ele está morto espiritualmente, e que não há nada, coisa alguma, atitude alguma, pensamento algum, obra alguma, que ele possa fazer para que consiga ter vida espiritual, ou vida com Deus. Ele está separado de Deus, ele está alheio de Deus, ou no linguajar bíblico, que pesado é, e eu uso esse linguajar às vezes nos hospitais, eu vejo que as pessoas recebem isso, algumas com bom entendimento, outras olham assim, né, como quem diz, puxa, é isso mesmo? O termo é, o homem sem Deus é inimigo de Deus, ele é inimigo do Senhor. E este homem sem Deus, ele não pode exercer liberdade alguma, porque a sua liberdade está cativa por esta natureza pecaminosa, ela está depravada de tal forma, porque ele tem uma natureza depravada, que ele não pode ser volente para com Deus, ou seja, nenhum ser humano na rua, ele caminha e diz assim, do nada, eu quero Deus, ou ele pensa em Deus, no sentido de querer ter uma relação com Deus, ele está cativo no pecado e ele não tem como fazer nada, absolutamente nada para ser salvo. Sejam boas obras ou qualquer tipo também de exercício espiritual que o leve para diante do Senhor. Ele precisa, meus irmãos, que Deus faça isso por ele, ou ele continuará morto espiritualmente, ou seja, ele precisa que Deus o ressuscite, que Deus dê vida a ele, ou ele continuará morto espiritualmente. Vocês já devem ter ido em velório na vida de vocês, né? Eu já fui em alguns. E nós chegamos no velório e ali tem uma pessoa morta. A não ser que Deus faça um milagre e ressuscite essa pessoa, ela continuará morta. Eu nunca vi esse milagre da ressurreição de um morto. Há irmãos que contam relatos que viram, ou que participaram, ou que oraram e alguém ressuscitou. E fazendo um paralelo, a morte espiritual, ela é a mesma coisa. Se Deus não ressuscitar a pessoa espiritualmente, ela não terá como ter o seu espírito vivificado e, portanto, não poderá ter um encontro com Deus. É preciso que Deus faça isso, senão ela não terá, por sua própria vontade ou força, pelo fato da sua vontade estar cativa ao pecado, ela não terá forças para se voltar para Deus. Aliás, aqui eu quero deixar claro também uma coisa. Agostinho, ele vai explicar isso de uma maneira muito clara. Embora o homem seja cativo do pecado, e ele não tenha como deixar de pecar, ele não peca forçosamente, viu, meus irmãos? Agostinho fazia uma diferenciação entre liberdade e livre-arbítrio. E nesse sentido nós podemos dizer que o homem, ele peca livremente, ele não peca por compulsão, ou por necessidade, ou até mesmo porque alguém está lhe infligindo algo. Não, ele peca porque quer. Livremente ele peca, e ele é, mesmo pecando livremente, paradoxalmente escravo deste pecado. Isso é uma coisa muito observável. É só nós olharmos para a nossa sociedade e nós vemos que a coisa é essa. A sua vontade está cativa ao pecado, e ele não pode fazer outra coisa se não pecar. Agostinho também vai usar uma frase em latim, que o homem depois da queda, ele não pode fazer algo a não ser pecar. Não posse não pecarem. O homem só peca quando ele ainda não conhece a Deus. Essa é a primeira verdade que os 3 primeiros versículos nos trazem. E se esses versículos, como muito bem disse o nosso pastor quando pregou esse texto, terminassem aí, a humanidade estaria perdida e nós não teríamos esperança de nada. Mas o versículo 4, e aí me lembro do Rodrigo enfatizando isso e dizendo que alguns teólogos dizem que talvez esta é a expressão mais importante da palavra de Deus, porque o versículo 4 começa justamente com ela: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, Ele vai fazer com que haja uma possibilidade ou uma efetividade da salvação na vida desse homem que está morto espiritualmente. O homem, meus irmãos, se não tivesse essa pequena partícula aqui, né? Mas Deus, esse pequeno texto, essa pequena expressão, ele estaria perdido, sem salvação. E este versículo, a partir desse versículo, fica claro que Deus,
por sua infinita misericórdia, Ele decide pelo seu beneplácito somente, ou seja, porque Ele é bom. Ninguém também está forçando Deus a nada. Deus não nos deve nada, nunca deveu. Vocês já ouviram isso aqui no púlpito várias vezes. Deus não está devendo nada ao homem. Aliás, o homem só merece algo, foi dito por mim várias vezes, pelos obreiros em geral. Nosso pastor também disse esses dias: o homem ele merece uma perdição eterna. Mas Deus, por sua misericórdia, seu amor, sua bondade, e por nada mais, para a glória dele, somente por isso, e por meio da sua graça, ou por graça, ou pela sua graça, ele decide salvar o homem perdido. Glorificado é o nome de Jesus. Os versículos 5 e 6, meus irmãos, repetem essa verdade por meio da expressão: pela graça sois salvos. Sendo que o versículo 8, ele dá uma machadada final com qualquer presunção humana de tentar obter a sua salvação por justiça própria, mérito ou vontade própria. Ele acaba com isso. Ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. É Deus que está dando a salvação ao homem. O homem morto espiritualmente não tem como livremente mover-se em direção a Deus. Então é necessário que algo, este algo é a graça de Deus. É necessário que a graça de Deus, como presente de Deus, como presente do nosso Senhor, o traga à vida, vivificando, para que então ele possa crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Todo e qualquer outro pensamento contrário a esse processo não me parece escriturístico, não me parece bíblico, e faz com que aquilo que os teólogos chamam de coeficiente ativo da salvação, ou seja, aquilo que dá o start na salvação, seja humano e não divino. Portanto, esse é um processo que vem de Deus, é dele, para a glória dele. Deus, ele faz aquele que ele salva, nova criatura. E me lembro do Davi pregando lá no La Salle, usando uma palavra grega que me veio à tona quando eu estava fazendo este sermão. Me lembrei do Davi falando a palavra poema. Nós somos feitura de Deus, e esta palavra dá a ideia de uma nova criação mais aperfeiçoada, ou melhor, aperfeiçoada. Deus, quando ele faz com que alguém venha a nascer de novo, o significado mais básico que é favor e merecido, ou seja, Deus, ele nos salva, é uma criatura feita simplesmente porque quer nos dar um presente, e este presente, a salvação, é oferecida a nós através, é oferecida por Deus a nós, através do que? Da pregação do Evangelho, meus irmãos. É de graça, e somente pela graça, mediante a fé, como cantou o grupo, no sacrifício de Cristo, que o homem perdido pode receber a salvação. Por meio do Evangelho se prega isso, e Jesus, os apóstolos, a igreja de Cristo que permaneceu fiel às Escrituras, pregaram isto sempre. Pregaram esta ideia da graça de Deus, ou esta doutrina de que o homem somente pela graça é salvo. Eles pregaram sendo fiéis àquilo que a Escritura ensina. Aqui, meus irmãos, o texto, inclusive, ele está contrastando a questão das obras da lei, ou das boas obras, com a graça, mostrando que ninguém pode ser salvo por meio de obras. E me parece que o contexto aqui tinha alguma coisa a ver com o judaísmo, onde as pessoas estavam pensando que podiam, por observância de alguns rituais ou obras da lei, serem salvas. E Paulo vai dar uma machadada dizendo: não, o homem não pode fazer isso. Seria tão bom, né, irmãos, que nós fechássemos a Bíblia agora aqui e disséssemos: sempre foi assim que foi pregada a palavra de Deus. Nunca houve uma distorção desta doutrina. Essa doutrina é pregada em todas as igrejas, domingo após domingo. É pregada pela igreja católica. Talvez nem existisse igreja evangélica se os católicos pregassem isso. É pregada por todos. Essa doutrina, desde que o cristianismo é cristianismo, ela é anunciada. Mas infelizmente não foi assim. Com o passar do tempo, meus irmãos, isso bem no início da história da igreja cristã, esta doutrina foi claramente, que é claramente ensinada nas Escrituras, foi abandonada ou trocada por algum tipo de ensino
que não atribuía a nossa salvação unicamente à graça divina. O ensino da salvação por graça, ou pela graça, estava seriamente ameaçado quando, de repente, perto de 415 depois de Cristo, um monge chamado Pelágio vai negar estas doutrinas que o texto deixa bem claro. Pelágio espalhou um veneno, meus irmãos, que permanece até hoje dentro da cristandade. O que Pelágio ensinava? Primeiro, que o pecado de Adão, ele ensinava várias coisas que não são bíblicas, mas o primeiro, o pecado de Adão não passou a todos os homens, o pecado de Adão foi só dele. O homem, ele vai nascer livremente, sem pecado, e em algum momento da sua vida ele vai pecar e vai ser responsável pela sua pecaminosidade. Pelágio começa então negando a doutrina do pecado original. O que mais? Ele vai dizer que por isso o homem é livre para voltar-se para Deus. Não tem natureza pecaminosa, não tem nada que o prenda, é livre para voltar-se para Deus na hora que bem entender. E por último, ele vai dizer que o homem não precisa, já que ele é livre, tanto assim da graça, ou não precisa quase nada da graça, para se fazer volente para com Deus, para se converter, para estar diante de Jesus. Ele vai ensinar isso, meus irmãos. Deus levanta um homem chamado Agostinho de Hipona, já citei aqui, e ele vai combater essas ideias pelagianas, mostrando pela Escritura aquilo que nós acabamos de ver, mostrando a partir da teologia sadia que o homem é completamente depravado, e a não ser que a graça de Deus o encontre, não há nada que ele possa fazer para ser salvo. Há um concílio, meus irmãos, em 418 depois de Cristo, que vai condenar o ensino de Pelágio, o concílio de Cartago. Só que, mais uma vez eu digo, depois que o veneno está espalhado, meus irmãos, vou dar um outro exemplo aqui que não tem a ver com o texto. Ário, um presbítero, nós já falamos dele, ele ensinou que Jesus havia sido criado. Ário foi condenado no concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. O que acaba acontecendo? Pouco tempo depois, Ário é trazido de volta para o palco do cristianismo. É ele que provavelmente, um daqueles que pertencia ao seu partido eclesiástico, que vão batizar Constantino, que era o imperador que supostamente se converteu ao cristianismo. Em 400 depois de Cristo, meus irmãos, pasmem, quase todo mundo cristão era ariano. Então notem o perigo de uma heresia, o perigo de um ensino falso, o perigo de nós não pregarmos o que realmente a Escritura diz. Pelágio, as suas ideias, mesmo sendo condenadas pelo concílio de Cartago, continuaram a ser ensinadas e cridas por uma parte da cristandade. E elas chegaram a ter uma espécie de desdobramento. E esse desdobramento, as ideias de Pelágio ficaram conhecidas como pelagianismo, e o desdobramento como semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo, ele vai dizer o quê? Que o homem, ele não está morto espiritualmente, ele está apenas enfermo espiritualmente, débil espiritualmente. E por isso, a semelhança de Pelágio, esses que pregaram o semi-pelagianismo, e aqui tem um ícone famoso, Cassiano, ele vai dizer o quê? Que o homem, por estar doente apenas, ele pode voltar-se para Deus sim, a sua vontade tem a capacidade de voltar-se para Deus, e mais, ele pode dar início à sua salvação. Não é Deus que vem até ele, é ele que vai até Deus e faz o que ele bem entende. Essas ideias, meus irmãos, se infiltraram na igreja da Idade Média, e elas são a base do catolicismo romano até o dia de hoje. E a Idade Moderna, que vai ter início lá por 1400 e poucos, quase 1500, elas vão experimentar o ápice dessa doutrina semi-pelagiana, quando a Igreja Católica começa a vender as indulgências. Meus irmãos, essa doutrina ela serviu de base, doutrina semi-pelagiana, para toda e qualquer ideia de uma salvação que pode ser iniciada, buscada pelo homem e adquirida pelo homem. É muito triste quando nós olhamos uma doutrina que fere frontalmente a igreja cristã, sendo abraçada por parte do cristianismo. Notem, meus irmãos, que via esforço próprio, vontade própria, obras, ninguém pode ser salvo, mas esse era o bojo da doutrina da Idade Média, da doutrina da igreja da Idade Média quanto à salvação do homem. Foi contra esse ensino, meus irmãos, que os reformadores bradaram: só a graça. Chega, não há mais como homem ser salvo desta forma como está sendo ensinado. A salvação só pode existir
pela graça divina. O sola gratia, meus irmãos, foi um retorno às Escrituras, foi um brado para que as pessoas crescem no que a Bíblia diz, naquilo que a Escritura ensina. Na época da Reforma, essa soteriologia, ou a doutrina da salvação vigente, era uma mistura, uma espécie de combinação, irmãos, entre vontade humana, graça divina e boas obras, o que contradizia totalmente o ensino bíblico, sendo o ponto máximo, como eu já falei, disso, a venda das indulgências. O Papa era tão corrupto que achava que podia, ou que devia, fazer com que a cristandade se tornasse grande a partir da construção de uma basílica. Ele não tem dinheiro, está quebrado. Então o que ele faz? Ele pede uma parte do dinheiro, Leão X, que é o Papa do tempo de Lutero, pede uma parte do dinheiro para os banqueiros que existiam na época, e esses banqueiros emprestam. E a outra parte, e também para pagar esta parte dos banqueiros, ele vai chamar um camarada chamado Johann Tetzel, que tinha uma habilidade muito grande, um sacerdote dominicano, de vender as indulgências. Notem, irmãos, o ponto que chegou essa coisa. O texto está aqui, na nossa frente. O homem não pode ser salvo de outra maneira. É Deus que vem a ele. É obra de Deus. É graça divina. Mas a igreja conseguiu corromper tanto isso, e fez com que, na época de Lutero, o estupim da reforma fosse a revolta contra este abuso, esta distorção violenta das Escrituras. A doutrina do sola gratia, trazida à tona pelos reformadores, meus irmãos, foi, junto com os outros 4 solas, a grande contribuição para que um dos elementos essenciais à pregação genuína do Evangelho fosse reavivada, trazendo esperança àqueles que crescem na mensagem das Escrituras. Quando você olha o filme Lutero, você vai ver que uma pessoa está comprando a salvação, uma moça chamada Gretel, ela está comprando a salvação, e ela está achando ali que pode comprar a salvação. Aliás, ela está pensando que está comprando a salvação, e Lutero diz a ela: volte-se a Jesus, volte-se à Escritura, é a graça de Deus que pode te salvar, não fique apegado em algo que é falso, que é mentiroso. E tem mais ainda: quando pessoas tinham condição financeira, poderiam comprar esta salvação, e as que não tinham, como é que faziam? Lutero traz então, a partir da Escritura, esperança àqueles que pela fé, e àqueles que pela graça, porque graça é graça, nós não temos como pagá-la, se voltam para Deus, e voltam a ter esperança. Glorificada é o nome de Jesus. Esta doutrina, ela diz no seu bojo, que nenhum homem pode salvar a si mesmo, a parte desta graça de Deus. Agora, antes de chegarmos para o final, nos encaminharmos para o final da nossa pregação, o versículo 10, ele traz uma relação entre graça e obras, porque alguém pode dizer: mas então quer dizer o seguinte, obras na vida do cristão, ela é totalmente dispensável fazer obras, ou viver com Deus, servindo a Ele através das obras que os cristãos geralmente fazem com o intuito de glorificar o Senhor. Não, o texto não está condenando aqui alguém fazer obras. O texto está colocando a relação entre fé e obras, entre graça e obras, no prumo correto. Ou seja, os reformadores e a própria Escritura, eles têm, as Escrituras e os reformadores, deixa eu colocar na ordem certa, eles têm algo a nos dizer sobre obras. A resposta está justamente no versículo 10. As obras que nós fazemos, elas são feitas por Deus, pelo próprio Deus, ou seja, até mesmo qualquer coisa que nós façamos para Deus é fruto da graça dele em nossa vida. Quando nós entendemos isso corretamente, nós começamos a ver que nada do que nós fazemos provém de nós mesmos, mas foram obras criadas por Deus, feitas por Ele, para que nós andássemos nessas obras. Ou seja, as obras também provêm da graça de Deus. Até porque a graça de Deus não é uma graça barata, meus irmãos. Quem experimentou a graça divina, com certeza fluirá no seu coração o desejo, a vontade, a alegria de poder pregar o Evangelho e viver servindo a Deus por meio de boas obras. Nunca os reformadores foram contra boas obras, eles foram apenas contra estas obras como sendo a base ou o motivo pelo qual alguém possa se achegar diante de Deus para ser salvo. Passado, meus irmãos, 2000 anos desde que esse texto de Efésios foi escrito, e 500 anos da Reforma Protestante,
Como será que está a doutrina do sola gratia entre nós? Como é que ela está? Será no meio da igreja evangélica, da igreja que se arroga ser filha da reforma? A gente sabe que aqui no Botânico nós temos procurado pregar a Escritura, mas quando nós olhamos para a igreja em geral, para o evangelicalismo brasileiro, nós vivemos em um dos piores períodos da história da igreja com relação ao sola gratia. É crasso, meus irmãos, é crasso, ouçam bem, o pelagianismo e o semi-pelagianismo no evangelicalismo moderno. Eu tive que pregar numa igreja, não tem Canoas. Eu não tive tempo de fazer 2 sermões, preguei esse sermão. A mecânica da salvação, como alguns chamam, né, está tão fixa na mente daqueles que não compreenderam ainda isso, que uma irmã, gentilmente, uma querida, amada, foi me presentear com um regalo, que nem diz o castelhano, né? Foi me dar uma lembrancinha no final do culto, e fez uma observação completamente contrária a tudo que eu tinha pregado. Porque aquilo já está tão fixo, está tão crasso a ideia de que nós podemos iniciar nossa salvação, que nós somos volentes para com Deus, de que nós podemos fazer alguma coisa que agrade a Deus, e de que nós é quem nos movemos em direção a Ele e o aceitamos como nosso Salvador, como se Jesus fosse um mendigo que precisasse de nós. Está tão crasso isso dentro do pensamento evangélico, e isso é um veneno tão grande, tão difícil de tirar de dentro de nós, que a pessoa nem se percebeu o que ela falou depois do que eu preguei. Isso é normal, é a coisa mais normal. As indulgências, meus irmãos, e o misticismo e a falta da palavra estão de volta. Basta ligar a TV, basta ouvir o rádio, basta ler os livros, basta entrar numa livraria evangélica, basta ver o que a igreja brasileira está fazendo. É óbvio, temos um avivamento paralelo a isso, não estou negando, mas no geral a igreja brasileira é extremamente pelagiana e semi-pelagiana. Ela acha que pode fazer algo para a sua salvação. Agora, sem querer deixar segmento nenhum de fora, os cristãos históricos, os cristãos pentecostais, neopentecostais, enfim, muitos ainda não entenderam o que Efésios 2 ensina. Vivem com a consciência pesada, tentando barganhar com Deus, vivendo uma espiritualidade que baniu a graça de Deus. Agora, hoje nós chegamos num ponto, inclusive, mais crítico que na época da reforma, porque veja bem, as pessoas barganhavam na época da reforma para obter salvação. Hoje não é por salvação, hoje é por um carro 0 km, hoje é por uma casa melhor, hoje é por alguma coisa, alguma posição social, hoje é para, como eu já ouvi vários testemunhos nessas igrejas, entre aspas, que se chamam igrejas e não são, pessoas dizendo, não, para a glória de Deus eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, eu tenho isso. Não, onde isso, meus irmãos? Que para a glória de Deus? Que papo é esse? Deus é glorificado nisso? Aonde isso? Onde é que encontra isso na Escritura? Então o próprio Senhor Jesus teria sido carente da glória de Deus, porque nunca esboçou, os textos não esboçam nada acerca de ter propriedades ou coisas desse tipo. Pobre. Mostra isso o texto quando seus pais vão levar uma oferta de família pobre. Então hoje nós chegamos num ponto, meus irmãos, que a falta da graça de Deus, ela se degenerou a tal ponto de existir um paganismo travestido de cristianismo em muitas igrejas, e as pessoas não estão pagando para a salvação. Naquela época ainda era mais nobre, estão pagando para receber algo em troca, alguma benesse em troca, meus irmãos. As indulgências eram adquiridas visando o perdão dos pecados. Hoje não, as indulgências são adquiridas para que se adquiram bens temporais e materiais. O Deus das igrejas, em muitas igrejas, é Mamon, não é Jesus. É um ponto crítico, meus irmãos, com a produção de uma religiosidade verticalista. É outra coisa também que a falta da graça produz. É o verticalismo. Bom, já que é eu que desenvolvo a minha vida com Deus, sou eu que procuro Deus, então o que interessa é eu e Deus. Meu próximo que exploda. E este verticalismo não desemboca nem em uma relação com o próximo que está dentro da igreja, como o próximo que está fora, porque não produz avivamento, não produz mudança social, não produz nada, produz um egoísmo desgraçado, esse é o termo que eu tenho e não tenho outro, e que faz com que as pessoas continuem cada vez mais em si mesmadas, pensando que estão servindo a Deus, pensando que estão servindo a Deus. É triste.
A única mensagem, meus irmãos, que transforma o homem está sendo retirada do meio cristão. E isso tira também a esperança da humanidade. Por isso, eu gostaria que você prestasse bem atenção agora nas aplicações, ou naquilo que nós podemos aprender com esta palavra esta noite. Primeiro, precisamos sempre nos voltar às Escrituras. Eu me emocionei, me comovi, quando ouvi o pastor Augusto Nicodemos pregando sobre Saulo Cristos, e ele falando que na época dele os reformadores foram atacados. Foi dito deles o seguinte: vocês prenderam Deus num livro. Meus irmãos, a única revelação que nós temos, que é totalmente confiável acerca de Deus e não pode falhar, porque é a sua palavra, é a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Todos os outros solas da reforma estão ligados ao primeiro, sola Escritura. É nela que estão os solos Cristos. É nela que Cristo é revelado, como Israel pregou semana passada. É nela que a nossa salvação é declarada por graça, por meio da fé. É nela, meus irmãos, que está todo este processo, tudo que foi criado, todas as coisas convergindo para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Então a primeira coisa que nós precisamos é nos voltarmos para as Escrituras e não negociarmos um segundo sequer aquilo que a Escritura fala acerca de Deus. Israel já falou, mas eu vou falar, e já falei também. Por que nós lembramos isso culto após culto? Como disse o Lutero, eu já falei aqui também, né? A gente esquece no meio das semanas. Quando nós temos que tomar alguma decisão, ou quando nós estamos passando por algum problema, ou na nossa vida diária, nós não olhamos para a Escritura como sendo a nossa âncora, a nossa bússola. Nós descremos do que a Escritura diz. Se a Escritura diz que Deus está conosco, às vezes a gente descrê que Ele está. Se a Escritura diz coisas sobre a nossa vida, a gente às vezes quer argumentar com Deus, argumentar e ficar elucubrando horas e horas, ao invés de nos firmarmos na Escritura e dizer: não, se o Senhor está dizendo isso, eu creio nisso e descanso nele. A Escritura é o que nós temos, meus irmãos, de mais seguro. E nós precisamos, devido ao nosso orgulho, a nossa natureza pecaminosa que toda hora volta e que quer solapar aquilo que a graça já fez, nós precisamos nos voltar à palavra. Então, primeira coisa, quanto tempo nós temos ficado com a palavra? Isso me lembra as minhas primeiras pregações, irmãos. Eu perguntando para as pessoas quanto tempo elas ficavam com a palavra. Mas eu acho que a crise é tanta que a gente tem deixado a palavra de lado. A gente tem tempo para tudo, irmãos. Voltemos à palavra. Sabe, irmãos, é muito difícil às vezes nós termos uma disciplina de leitura bíblica, de estudo bíblico. A gente tem, parece que um espírito maligno que se assenta ao nosso lado, ou a nossa carne que naquela hora parece que fica gigantesca, quando nós tomamos tempo para estudar e ler a palavra de Deus. Que esse ano, 500 anos da reforma, nós possamos refletir sobre a necessidade constante de nos voltarmos ao ensino escriturístico e de encontrarmos nele a fonte para a nossa vida e alegria, meus irmãos. Deus nos ajude a olhar para isso. Segundo ponto, precisamos reavivar o princípio do sola gratia. A nossa pregação, ela deve ter sempre este elemento. Aqui no Botânico tem, mas que ele seja cada vez reavivado, mais e mais ainda. Porque senão, nós corremos o risco de adulterarmos a mensagem do Evangelho de Cristo e anularmos o seu sacrifício na cruz, propondo uma salvação via obras. Ouçam bem o que eu vou dizer. Nós não precisamos nada mais do que Jesus para nos salvar. Qualquer outra coisa que eu possa pensar minimamente que seja, que me leva à salvação, é uma ofensa à cruz do Calvário. Quando eu penso assim, eu sou salvo porque Jesus me salvou, mas, esse mas é o contrário do mas de Efésios, é o mas do mal, é o mas de Satanás, é o mas da minha carne. Nós só somos salvos por graça porque cremos pela fé no sacrifício de Jesus. E esta graça foi que nos trouxe até Ele. Nós não tínhamos como ir até Jesus. É a força da graça que nos traz para junto de Cristo.
Nós não podemos pensar que nada mais pode ser colocado ao lado disso para a nossa salvação. É uma ofensa à cruz. Qualquer tipo de obra. No nosso meio isso é muito comum, irmãos. O veneno foi espalhado pelo legalismo. O veneno foi espalhado pela meritocracia. O veneno foi espalhado por uma série de coisas. Voltemos à graça de Deus. Somente ela é que nos salva. Terceiro, se nós não encarnarmos isso, pensarmos e propagarmos isso, nós estaremos recrudescendo a ideia pelajana e semi-pelajana, que o homem pode não só dar início à sua salvação, mas também a ideia de que o homem não é totalmente depravado. Aliás, este é o problema. Eu tenho escutado os debates sobre essas exposições que tem nos museus e nas coisas aí que estão acontecendo. É raro ver alguém dizer assim: não, só um pouquinho, ninguém pode olhar para um homem nu, porque hoje o homem está corrompido e a sua natureza é depravada, e o pecado, ele é presente na nossa vida. Nós não estamos vivendo como Adão e Eva viveram antes do pecado. Tudo está maculado pelo pecado. Nós precisamos voltar a pregar a graça de Deus, para que as doutrinas pelagianas, semi-pelagianas, para que esta ideia de que o homem não é totalmente depravado seja banida da igreja. Meus irmãos, nós precisamos nos voltar a isto de forma radical. A salvação, ela não está nas mãos do ser humano, ela está totalmente nas mãos de Deus. Preguemos o Evangelho confiando de que é Deus que faz. Paremos com alguns mecanismos psicológicos ou qualquer outro tipo de coisa que vise a fazer com que a pessoa se comova, ou que a pessoa pense que possa ser salva por si própria. Isso vocês sabem bem. Agora, os dois últimos pontos é que eu gostaria que nós prestássemos atenção, porque esses dizem respeito. Como é a graça? A graça é como graça educadora. Devemos ter cuidado para não encararmos, ou melhor, não incorrermos no erro de mensurar a salvação nossa ou de outros a partir do crescimento na santidade ou produção de frutos que nós vemos na vida das pessoas, ou frutos visíveis. Às vezes nós julgamos as pessoas assim: esse é salvo porque eu estou vendo fruto na vida dele, ou porque ele está crescendo em santidade, e não vejo na vida daquele irmão isso. Nós julgamos que, porque aquele corre melhor a carreira que está proposta, que ele é salvo e outro não. Cuidemos com isso. A salvação vem de Deus. Deixe que Deus desenvolva o fruto no tempo necessário na vida de cada um. Nós precisamos entender que as próprias obras e a santidade são fruto da graça divina. As obras que fazemos, meus irmãos, foram preparadas por Deus, como nós já falamos, para que andássemos nelas. São feitas em Deus. Se nós não tivermos essa compreensão, a santidade também se tornará algo à parte de Deus e vai passar a ser fruto do esforço humano, muitas vezes degenerando-se em pragmatismo, meritocracia e legalismo. Olhemos para o nosso irmão com bons olhos e deixemos que Deus trabalhe na vida dele, entendendo que ele foi alcançado por Deus e que um corre mais rápido que o outro na vida com Deus. E nunca sequer venhamos a desenvolver a possibilidade de dizer assim, como muita gente diz: é porque eu estou vendo santidade na vida dele porque ele é salvo. Não! Esse é um pecado gravíssimo, meus irmãos, que eu não suporto. Esse brado é um brado de engasgo com muita gente, que tem olhado para as pessoas: ah, esse aqui é crente porque eu estou vendo nele alguma coisa, esse aqui eu não vi ainda nada. Que isso nunca esteja entre nós. Nunca. Quem pode julgar se alguém é salvo ou não é Deus. Eu posso dizer assim: essa pessoa ainda não está correndo como deveria a carreira cristã, ela não é um bom cristão, isso sim. Eu posso dizer, ela não é ainda alguém que chegou onde poderia chegar, porque vejo que as suas atitudes não estão de acordo com aquilo que é a atitude de um cristão. Mas nunca dizer, essa é crente, essa não é. Cuidado, é a graça que nos salva, e é a graça que faz com que nós andemos na presença daquele que vive em nós. É ela que nos sustenta. Por último, a graça que nos salva nos educa, ela nos livra, ou melhor, ela nos leva a uma vida de dedicação e amor a Cristo. Aquele que foi encontrado pela graça, cedo ou tarde, vai dar frutos, ainda que eu não enxergue eles.
não talvez os frutos que eu queira, mas ele dará. Ele foi salvo para a glória do seu Senhor. E eu quero aqui deixar uma palavra por último. Perdoe o meu brado, irmãos, ele vem engasgado há muito tempo. Eu tenho visto no cristianismo pessoas que têm uma postura de julgar os outros. E não pensem que eu também já não julguei. Não pensem que eu também já não olhei e disse: esse camarada aí nem crente não é. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dizer isso? Deixe Deus trabalhar nele. Deixe o Senhor ser Deus. A graça nos educa. E aqui eu quero deixar uma palavra pastoral. Não desanime se você ainda não vive a vida cristã que você gostaria de viver. Não desanime se você ainda não produz o fruto que você gostaria de produzir. Deixe Deus trabalhar na sua vida. A graça de Deus que te salvou, ela vai te educar, com certeza, porque foi ela que te trouxe aos pés da cruz. Apenas cooperemos com o Senhor, não para sermos salvos, mas porque já fomos encontrados por Ele. Deixe Deus trabalhar na sua vida e faça com que as coisas aconteçam no tempo, ou melhor, deixe que as coisas aconteçam no tempo dele. Apenas coopere com Ele quando Ele lhe chamar. Nós temos que ter essa compreensão. Quando eu me levanto para orar de manhã, não é porque eu sou bonzinho e tenho uma disciplina e me levanto, é porque o Espírito Santo disse: levante, Gabriel, e aí eu levanto e coopero com Ele. Quando eu deixo o pecado, quando eu luto contra o pecado, não é porque eu sou bonzinho, não, é porque o Espírito de Deus me diz: não peque, e eu coopero com Ele. E não é porque eu sou alguém que ainda não cresci como eu gostaria de ser, ainda não cheguei ao alvo que eu gostaria de ter, é que eu não sou cristão. Eu sou, você é. Confie nisso. E quando o inimigo vier tentar você, há duas coisas: a confiar não só na graça de Deus, e a tentar minar a sua confiança nessa graça, que você rejeite e diga: eu sou salvo e sou dele, apenas por ele, para a glória dele. Foi ele que me trouxe, eu não fiz nada. Que Deus abençoe a cada um essa noite, e que nós possamos, na nossa vida, na nossa vivência, no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar, na nossa vivência uns com os outros, na nossa vivência com aqueles que ainda não são crentes, vivenciarmos e propagarmos essa graça para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Que nós possamos bradar pelos reformadores: só a graça, somente a graça pode mover o homem em direção a Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Deus, é tão difícil nós confiarmos em Ti totalmente. A nossa tendência é sermos como Pelágio, como Cassiano. A nossa tendência é ser como Adão, Senhor, que confiou em outras coisas e não somente na Tua graça. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a confiar totalmente em Ti. Nos ajude a pregar, Senhor, para uma sociedade que está saturada de um evangelho falso, ou melhor, de algo que não é o evangelho e que as pessoas pensam que é o evangelho. De uma sociedade que está saturada de barganhas, de indulgências, Senhor. Nos ajude a levar graciosamente a Tua palavra, e nos ajude a confiar apenas em Ti, e saber que a nossa tarefa é pregar o evangelho, e que a graça de Deus encontrará aqueles a quem ela quer encontrar. Senhor, abençoe-nos como igreja aqui no Botânico, que nunca venhamos a criar nada, nenhum tipo de pensamento que venha fazer com que nós olhemos para o nosso irmão como alguém não salvo, que venha fazer com que nós olhemos para o nosso irmão como alguém menor. E se nós olharmos para alguém, Senhor, e notarmos que há alguma falta na vida desta pessoa, que venhamos orar por ela, que venhamos estar ao lado dela, e que venhamos aclamar para que Tu a ajudes, porque é só Tu que podes ajudá-la. Senhor Deus, que nós venhamos entender que a graça, ela nos educa, ela não está nos empurrando para uma vida de promiscuidade ou para uma vida de descompromisso, não, ao contrário, ela não é uma graça barata, ela é uma graça que custou a Tua vida, Senhor, e ela vem como um presente a nós, e que nós possamos ser educados por ela, Senhor, que ela possa nos educar, para que nós vivamos uma vida
na Tua presença com alegria, Senhor. Que ela venha nos educar. E, Senhor, por último, ainda quero rogar a Ti, se há alguém que caminhando contigo ainda não conseguiu dar o fruto que deseja, ainda luta contra a sua carne, ainda não consegue caminhar como gostaria, que esta pessoa, Senhor, tenha de Ti o ânimo, a esperança, a força, que ela tenha graça para poder caminhar na Tua presença. Deus, fica conosco essa noite e nos abençoe nesse momento de ceia, que é um momento tão gracioso, tão lindo, tão maravilhoso. Em Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém.